Você é bagunceiro? Bagunceira? Porque eu sou uma pessoa bagunceira, assim, eu tenho uma bagunça organizada. Eu sei que, assim, eu tenho uma personal organizer, que é a Ellen. Ela sabe que eu sou uma pessoa bagunceira, que vivo no caos, mas eu entendo o meu caos e ela entende o meu caos. Só que ela organiza o meu caos, entendeu? Aí ela fala, ó, e tal coisa tá ali, tal coisa tá ali, tal coisa tá ali. Só que tem pessoas que vivem em outras situações, assim, que estão além, um pouco além do meu, né? Porque eu amo comprar roupa e acumular roupa, enfim. E a minha tia, Lícia, sempre falou uma coisa assim pra mim. Ela sempre estudou Feng Shui, ela falava assim pra mim, então lá, tem coisa trancando a tua porta do quarto, isso não é bom. Ah, esse espelho aqui não é bacana. Não deixa a tampa do vaso sanitário aberta, porque isso tira a energia da casa. E a minha tia sempre foi estudiosa, né? Ela sempre gostou muito de decoração, apesar dela não ser decoradora, mas ela tem um bom gosto extremo, a minha tia Alicia. E estudiosa de numerologia, de Feng Shui, enfim, ela sempre foi uma aventureira da vida. Beijo, tia. Tenho muita admiração por você. E ela me ensina pequenas coisas, tá? Das quais não pratico todas, né? Porque eu já falei que sou caótica, então eu preciso de ajuda. E com certeza tem pessoas no mundo que estão aqui para nos ajudar, porque a gente não é Shiva, né? Não tem 8 braços para fazer tudo. Então a gente morre em algumas coisas, nas outras a gente é um caos mesmo. A gente precisa dessas pessoas para nos ajudar. Então eu tô com uma pessoa aqui muito especial, mas muito especial mesmo, e eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, porque personal organizer é um termo relativamente novo, só que não é tão novo assim no mundo, né? É uma pessoa que te ajuda a organizar a casa. E não é tão acessível assim também, né? Só que aí vem pessoas trazendo coisas novas, diferentes e que trabalham questões energéticas junto com arquitetura, junto com decoração e outras coisas, o que torna tudo muito mais interessante, porque conta-se uma história por conta daquele lugar, aquele canto, aquela bagunça, aquela casa, aquela parede, aquela porta, aquele vaso, enfim, é extremamente interessante. Eu fiquei bem impressionada, eu não conhecia, tô conhecendo agora. Então, primeiro, eu vou começar que nem japonês, de trás para frente. Ela é arquiteta energética e terapeuta dos ambientes. Olha que interessante, a gente não tem terapeuta para ajudar a organizar a mente? O retrato do nosso lar é o retrato da nossa mente. Quem assiste Acumuladores Compulsivos, aquilo ali é o retrato da mente da pessoa. A mente dela está sendo fotografada pro lado de fora. Então a pessoa bagunceira, ela também é bagunceira pro lado de dentro. A pessoa extremamente organizada, todo extremo é ruim. Ela também está com alguma questão ali. Então tem que haver um equilíbrio. Mas ela vai além disso. Então eu vou contar um pouquinho da história dela, tá? Ela é natural de Santo André, onde eu moro hoje, e agora ela mora em Sorocaba, aqui em São Paulo também. E ela encontrou a paixão dela por natureza e artes desde a infância, e isso levou ela a estudar arquitetura e urbanismo. Então ela é formada, graduada. E no decorrer da carreira dela, ela questionou muito o propósito da arquitetura. Após um período de autoconhecimento, em meio de técnicas terapêuticas, ela desenvolveu a arquitetura energética. Olha que interessante. Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar disso, porque eu nunca ouvi falar disso também, tá? Essa abordagem inovadora envolve incorporação energética de elementos em projetos e a exploração de terapias dos ambientes, que é aquilo que eu falei. Imagina uma parede toda mofada, uma casa que toda mofada, aquilo... Você vai na casa de alguém, aí você vê uma parede toda mofada. Gente, aquele mofo não começou ontem. A pessoa tá deixando aquilo ali. Imagina a energia que aquilo traz. Já traz um incômodo em mim. Eu já quero jogar um balde de água sanitária, não vou falar marca, mas eu já sou louca da água sanitária, eu já quero jogar tudo lá, uma pá de cal, qualquer coisa, né? Que aquilo me incomoda profundamente. Quadro torto, eu sei que vão falar que é toque, mas eu não gosto, por exemplo, né? Isso me incomoda bastante. Eu acho que a mente da pessoa, sou terapeuta, a mente da pessoa está em desordem.
Eu sujo falando mal lavado, mas eu faço essa observação também. Então, essa abordagem inovadora envolve a incorporação de estratégias de elementos em projetos e exploração de terapia dos ambientes, unindo conhecimentos de diversas áreas. Então, você vê, ela fez várias coisas, estudou tudo isso e uniu. Ela envelopou isso, né? Muito interessante. Ela acredita que os espaços são extensões da alma. Nem tinha lido isso, mas é. Extensão da alma e que contam histórias. Dessa forma, ela compreende profundamente o impacto energético dos espaços nas pessoas e acredita que a arquitetura pode transcender a construção física, tornando uma ferramenta para criar ambientes que promovam harmonia e conexão entre indivíduos e o seu entorno. Seu trabalho foi reconhecido por meio de oportunidades de palestras e participações de veículos de comunicação como a Casa Vogue, olha que importante, podcast como os Paranormal Experience, que é importantíssimo, olha que bacana. Eu acho que os rodoxianos que estão aqui, o Rodox foi lá? Não, não, né? Mas precisa ir o Rodox, hein? Vamos lá, rodoxianos, por favor, vamos nos mover aí. E ela foi no Paranormal Experience e ela está entusiasmada em continuar compartilhando essa abordagem da arquitetura energética e terapia dos ambientes para contribuir com um mundo mais consciente, mas porque isso é total consciência. Você tira a pessoa do inconsciente, agora eu vou falar como psicanalista. Se a tua casa está uma zona, aquilo ali é produto do seu inconsciente, ela traz aquele conteúdo inconsciente para o consciente e harmoniza, né? Então, no ano de 2023, a arquiteta lançou a sua marca também de semijoias, que ela até me deu esse presente que depois eu vou explicar. A Kelly, o sobrenome dela é complicado, é que nem meu nome. Curcialeiro. Falei certo? Falou. Falou? Falei? Kelly Curcialeiro, acessórios e decor com cristais, que além de tudo, ela contempla material de alta qualidade, traz também designer, isso aqui é muito bonito, com cristais que são entregues e são energizados pela própria Kelly. Então, já falei o nome dela, ela tá aqui, olha que boneca, que mulher linda. É uma boneca lindíssima, uma energia maravilhosa. E eu tô extremamente interessada, e com certeza quem tá do outro lado também, no seu trabalho e no seu propósito de vida. Fala mais de você. Você nasceu em Santo André. Nasci em Santo André e desde pequena já tinha essa conexão com a natureza, com as artes. Acho que muito por conta dos meus pais, né? E desde pequena também sempre gostei dessas questões energéticas, sabe, aquela coisa mais lúdica, de bruxaria, sabe? Adorava assistir desenho de bruxas. Você imagina quando saiu Harry Potter, então, né? Eu fico pensando. Eu fiquei maluca. Queria ir pra Hogwarts de qualquer jeito. Eu fui. Você chegou aí na Universal, no parque? Já. Chorou também? Quando eu entrei no Beco Diagonal, eu chorei que nem uma criança. Eu não posso nem comentar pra não pagar mico. Nossa, eu também. Eu começo a chorar. Eu amo. Então, eu sempre gostei dessas questões do oculto e tudo mais. Então, quando eu iniciei a minha jornada de autoconhecimento, eu comecei a sentir um chamado para trabalhar com os cristais. Eu comecei a entender que eles conversavam comigo de alguma forma. Uau, isso é muito interessante. Exatamente. Então, só para o pessoal de casa entender, todos os seres vivos têm um eu superior. Nós temos as plantas, os cristais. Ser vivo tem um eu superior, os animais. Então, eu conseguia me conectar com o eu superior dos cristais e conversar com eles. Isso desde pequena? Não, foi mais ou menos quando eu tinha uns 28 anos, 29 anos. Você falou dos seus pais, você falou que até por conta dos meus pais, por quê? Então, minha mãe ela era uma pessoa que não estudou, não teve tantos estudos, mas ela era uma pessoa extremamente inteligente e intuitiva. Se você tivesse doente, ela sabia exatamente o chá que ela tinha que fazer para você ficar boa. Era uma bruxa. Exato. E meu pai, rosacruciano, zilhões de anos, também já entendia um pouco desse universo. Você é Rosacruz? Sim. Meu pai é mais de 30 anos. Então, foi ele que, em doses homeopáticas, desde pequena, foi trazendo a lei da atração para mim, sabe? Um pouquinho aqui, um pouquinho Ele ali. era maçom também, não? Não, só rosacruciano. Então, por isso que eu digo que
eu já estava inserida nesse contexto. Minha mãe também, ela sempre falava que era bom ter cristais em casa. Ela não sabia exatamente para que cada tipo servia, mas ela sabia que era super importante para a gente e para o nosso ambiente. Então, Você cresceu nessa ambientação, então, da filosofia da Rosa Cruz, que traz todo aquele conhecimento místico da Rosa Cruz, exatamente, e mais a sabedoria intuitiva da sua mãe. exatamente. Conhecimento, assim, conhecimento específico, mais a sabedoria intuitiva, com certeza, na Inquisição você seria queimada com gatos, né? Nós duas, inclusive. A gente tá aqui, né? Inclusive, coisas que eu já acessei, já fui. Provavelmente, provavelmente, porque estamos diante de as pessoas fizeram, como fizeram com madraços, com os de fadas, fizeram com as bruxas, como se bruxa fosse algo ruim. E Exato. bruxa nada mais isso foi por conta até da Inquisição, mulheres que não se curvavam à religião predominante na época e eram intuitivas da natureza, então elas conheciam os chás, as pedras, elas sabiam, elas benziam. Elas eram curandeiras. Curandeiras, né? Então, a questão dos gatos, os gatos são muito intuitivos e dizem, até a Cristina Cairo no livro O Poder dos Gatos, que os gatos têm um pouquinho de quartzo, né? Que quando ele faz o ronron, ele faz uma vibração de cura. Tanto é que tem estudos científicos de ronron terapia, de curas de várias patologias graves por conta da ronron terapia. E quando a gente era pequena, você vai lembrar disso, acho que as pessoas um pouco mais velhas vão lembrar, que falava assim, não peguem gato, que gato tem asma. Exato. Gato passa doença respiratória. Isso que gato tem de é chiado de bronquite. E não é um ronron, é só uma vibração que o gato faz de cura. Então tem muita gente que traz essa crença lá de trás, nunca teve nenhuma experiência ruim com gatos, mas porque gato dá azar, gato preto então piorou. É isso que eu ia falar. De onde vem? Você sabe de onde vem o do gato preto? Do gato preto, eu lembro de ter lido a respeito, mas eu não lembro. Quando as mulheres eram queimadas falar. em praça pública, os gatos pretos se jogavam com as mulheres na fogueira. E aí a igreja demonizou os gatos pretos. Tá vendo como eles são satanistas? Eles se jogam junto com essas mulheres. Por isso o estigma do gato preto dá azar. Gato preto é gato de bruxa. E dizem que são os mais intuitivos. Gato é gato, né? Quem é gateiro, sabe qualquer cor de gato. A gente fala, esse eu não tenho, e a gente já pega o gato. Eu tenho 4 gatos pretos, né? Então eu já, com certeza, já iria lindamente para a fogueira. Mas eu adoro gato. Você adora? Imagina, eu perguntar Mas eu não você. tenho, em Sorocaba. A gente tem gatos em Bragança. Ah, você tem gatos lá. Você tem um pretinho? Tem pretinho, Jimmy. Tem pretinho? Tem que ter um pretinho. Mas então, e aí você traz essa sabedoria intuitiva da sua mãe, muito interessante essa junção. Aí você decide fazer arquitetura. Por quê? Desde pequena, sempre gostei de desenhar, sempre gostei de brincar de Lego e montar casa, isso e aquilo. Então, eu decidi fazer arquitetura. E quando eu estava mais ou menos no meio da faculdade, era um momento da minha vida que muita coisa estava acontecendo, minha mãe estava enfrentando um tratamento de câncer e tudo mais. E naquela época eu fiquei sabendo que existia uma técnica de harmonização energética para casas, que era o Feng Shui ou Feng Shui, como vocês preferirem. Eu achei tão legal, mas como estava acontecendo muita coisa na minha vida, eu não dei importância para isso e acabei guardando essa informação numa gaveta. E depois de mais ou menos uns 4 anos de formada, que eu tava nessa análise profunda de mim mesma, nessa descoberta, eu comecei a questionar a arquitetura. Foi esse momento. Eu pensava assim, gente, não é possível, a arquitetura não pode ser só fazer projeto. Entregar projeto, é executivo, é acompanhar cliente em obra, é comprar piso, é comprar móveis. Não que isso seja pouco, porque quem é arquiteto sabe que não é, né? Mas eu sentia falta de algo que de fato fosse mudar a vida do meu cliente. E aí eu comecei a pedir respostas para o universo. Nessa época eu senti o chamado dos cristais
também sem entender como é que eu vou trabalhar com os cristais. É só colocar um cristal aqui para ele ser decorativo? O que é que a gente vai fazer? E aí, na época, eu fiquei sabendo que existe vários tipos de Feng Shui, né? E um deles fazia as curas e harmonizações usando os cristais. Olha. E aí começou a fazer muito sentido, né? Eu comecei a aplicar em mim, na minha casa, nos parentes, comecei a movimentar esse lado na minha cidade, que eu fui pioneira nessas técnicas lá. Em Santo André? Em Sorocaba. Em Sorocaba. Sorocaba interior. Tá. Então as pessoas começaram a entender que já tinha a Kelly que traz um quê energético. Os clientes começaram a me procurar, tipo assim, eu queria que você fizesse meu projeto, mas você faz aquele negócio energético lá, né? Nem sabia o que era direito, Sim. mas eles queriam vivenciar aquilo. Que é o je ne sais quoi. É. É. Mas depois eu fui pegando uns casos mais desafiadores e eu fui entendendo que o Feng Shui ele atua mais a nível físico. Então eu precisava de ferramentas que atuassem mais profundos. Ferramentas... Aí entrou radiestesia, radiônica, geobiologia, cabalá, mesas. Então é esse pacote de técnicas que eu chamo de terapia dos ambientes. Entendo. Mais o Feng Shui também. Tudo isso junto. Então, geralmente, quem te procura já te procura com uma casa já montada e tá com alguma questão na casa. São pessoas que estão iniciando uma casa, que querem uma casa já toda projetada com o seu trabalho. Onde você é mais chamada? Eu sou mais chamada para fazer interiores com esse trabalho energético. Certo. Mas também já fiz esse trabalho energético só em terrenos. Já fiz em casa voltado para intenção de venda do imóvel. Já fiz também projeto de arquitetura desde o início, também contemplando essa questão energética. Porque quando você faz... A minha arquitetura ela é diferente da arquitetura convencional. O arquiteto convencional, ele vai projetar uma casa, claro que trazendo todas as suas necessidades e tudo mais, deixando o ambiente bonito. Mas ele não entende que algumas coisas podem prejudicar muito a vida do cliente. Então, eu já trago todo esse olhar desde a concepção do projeto. Esses dias, uma cliente entrou em contato comigo, interessada em fazer a terapia dos ambientes na casa dela. Ela vai começar a construir, ela já tem projeto de arquitetura e de interiores. Quando eu abri a planta da casa dela, eu já comecei a me dar um comichão. Porque o arquiteto colocou a caixa d'água em cima da cama dos filhos dela. E isso, o que traz? Desalinha todo o nosso corpo. Desalinha todos os nossos íons do corpo. A energia da água, nesse quesito, não faz bem para o nosso corpo. Pode desencadear uma série de doenças, por exemplo. Entendi. Eu que moro, então, no último andar, que tem todas as antenas de Santo André em cima da minha casa. A gente precisa fazer uma blindagem na sua casa. Entendi. Todas as antenas, porque eu moro num lugar muito alto, todas as antenas estão lá no meu prédio, porque é muito alto. Aí o pessoal, vamos botar a antena naquele prédio, na minha cabeça. Eletromagnética. Muita. E muita energia eletromagnética, quando você fica muitos anos recebendo essa energia de uma maneira muito intensa, você pode desenvolver câncer. Quem tá grávida pode ter alguma má formação do feto. Então a gente precisa fazer um trabalho. Somente coisas boas, isso. Mas eu imaginei que coisas boas não teria naquilo ali, né? Muita energia ali em cima. E eu moro no último andar, né? E pra você ter ideia, você vai entender, minha casa abriu inteira. Ela tá aberta assim há 15 anos. Toda vez que chove, nada explica, ela abre inteira, de ponta a ponta, a ponto da gente assistir TV com guarda-chuva. Você tá brincando? Sempre. E ninguém explica. Aí eles vão lá e fazem colocam a manta e continua, e todo ano é a mesma coisa, Então é um imóvel que não dá pra vender, não dá pra fazer absolutamente nada, porque tudo quebra, tudo... Agora faz muito sentido o que você tá falando.
E você está trazendo É. que a sua casa já tem algumas patologias. Tem. Então, o que sua casa está falando para você? Estou doente, preciso de ajuda. Sim, com certeza. Então, só para o pessoal de casa entender, quando tem um desequilíbrio energético no local, com o tempo, se esse desequilíbrio não é tratado, ele vai somatizar no físico da casa, através das patologias. Sim. Então, rachadura, trinca, vazamento, goteira, mofo, lâmpadas que queimam com muita facilidade, tipo toda semana, assim, sabe? Então, isso são coisas que a sua casa tá falando, por favor, doente. preciso de ajuda. Sim. E com o tempo, se você não trata o energético e a patologia, ou seja, ir lá com o pedreiro e consertar, também somatiza no físico do morador. Porque a gente tem o corpo correlacionado com as estruturas da casa. Tudo é átomo, né? Tudo conversa, tudo se comunica. Exatamente. Então, a gente é feito de matéria. Prótons, elétrons, nêutrons. Sim. A gente é a mesma coisa que essa cadeira. Claro. Então, partindo desse pressuposto, tudo emite ondas energéticas. A diferença da gente para essa cadeira é que a gente tem um organismo que anima, chamado alma. Então, essa é a diferença. Mas a gente é feito do mesma coisa. Eu sempre falo, quando a gente fala as paredes têm ouvido, elas têm mesmo, porque tudo que você verbaliza tem muita força e tudo conversa com você. Então, as paredes têm ouvido. Você fica reclamando, parede é átomo. Você vai criar um ambiente horroroso para você, entende? Então, as paredes sim têm ouvido, né? Então, tudo que você ficar reclamando e deixando sujo. Eu sempre falo assim, você tem que cuidar da casa como você cuida, como você toma banho, porque a casa conversa com você, a casa é um organismo vivo. Então, se a sua casa está quebrando tudo, tem alguma coisa, ela está doente, eu sempre falo isso, né? Deixar louça suja na pia, deixar coisa mofada, deixar coisas quebrando para trás. Eu detesto essa energia. Por quê? Porque a casa está doente, está conversando. E isso reflete na pessoa, a pessoa também está doente. Um manifesta no outro. Não tem como um não acontecer no outro. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Eu sempre falo que o que tá dentro tá fora. Então, se aqui tá uma bagunça, você vai externalizar isso no seu ambiente. Sim. É verdade. Você vê em acumuladores compulsivos, né? É terrível isso, né? Você assiste? Eu assisto, eu fico numa angústia e ao mesmo tempo me questionando em qual momento, o que aconteceu na vida da pessoa para ela virar essa chave e se tornar acumulador nesse nível. Mas a terapeuta sempre descobre, né? Aquela terapeuta sempre descobre. Ou é alguém que morreu e ele quer preencher esse vazio. Ou se divorciou, foi embora, a pessoa foi embora e a pessoa não sabe mais o que fazer. Ou o filho foi embora, síndrome do ninho vazio. A pessoa adoece a casa, né? E começa a tentar preencher com coisas. Eu vi um episódio que ela não achava um gato dela fazia uns meses e o gato estava morto embaixo Não acredito. Sim. Aí quando ela encontra o gato, ela tem uma cartaz, vamos dizer assim, cai a ficha. Eu não percebi. Nossa. E é por isso que também, quando eu faço a terapia dos ambientes e todo esse processo arquitetônico, de design, terapia, eu sempre indico para o meu cliente fazer a terapia pessoal. Por quê? Anda lado a lado. Não tem como. Tem uma jornada que é única e exclusivamente do meu cliente e eu não posso interferir. Então, todos os desequilíbrios relacionado ao ambiente, à casa ou seu ambiente de trabalho, eu vou tratar. Desequilíbrio físico, psíquico, emocional, portal negativado, energia telúrica, energia de falência, os espíritos obsessores e o que quer que esteja ali, né? Eu vou tratar junto com as egrégoras que ficam no astral, né? Então eu funciono como uma ferramenta. Mas, por exemplo, tenho vários clientes que me procuram porque estão com problemas financeiros. É porque a energia do dinheiro não tá legal, o trabalho não tá legal. Então vamos lá. Tudo que for relacionado a isso e outras coisas que estão no ambiente, eu vou tratar, vou liberar. Mas a gente não sabe, por exemplo, se essa pessoa fez um voto de pobreza em outra vida. Bom, é verdade. A gente não sabe o contexto de criação dela, porque brasileiro tem muita crença, isso é crença coletiva de brasileiro, de que as pessoas enriquecem passando a perna nos outros, de que só político ladrão é rico, enfim, uma série de outras coisas. Então a gente precisa entender
o que está acontecendo na vida dele? Aí eu já mando ele para Rafa, que é minha terapeuta. Sim. Para quebrar as crenças. Para ir trabalhando essa pessoa de uma forma muito amorosa. Então ela trabalha o pessoal, eu trabalho as casas, os ambientes. Faz muito sentido, né? É a mesma coisa do psiquiatra trabalhando com um psicólogo ou psicanalista, né? Um precisa do outro, eles andam de mãos dadas, porque senão um não funciona sem o outro. A verdade é essa. Até funcionaria, por exemplo, só fazer a terapia dos ambientes, mas não vai, talvez não tenha o resultado que a pessoa espera, da forma com que ela espera e na rapidez que de repente ela precisa. Sim, mas imagina que você tratar o ambiente e a pessoa continuar reclamando e continuar proferindo essas coisas, o dinheiro é sujo, só enriquece quem rouba. Tem várias crenças sobre dinheiro não traz felicidade, dinheiro só traz coisa ruim, você vai ficar rico, você ser sequestrado. Então é bem coisa assim do coletivo, do inconsciente coletivo do brasileiro. Isso é uma grande verdade, Isso, né? E por mais que a gente fale que não, às vezes a gente se pega numa crença dessa, né? O vizinho trocou de carro, você pensa assim, o que ele tá fazendo? Tá roubando? Olha que absurdo. E você se pega, eu já me peguei fazendo isso, não vou mentir. Ou uma mulher bonita num carro muito caro. Ela deve ter dado puta. o golpe do baú, Isso, né? Às vezes não. É fruto do trabalho não, dela. é só um trabalho, porque mulher bonita já é relacionada assim. Ou uma pessoa mais velha, fala o tio da lancha, o velho da lancha. Não é verdade? A gente está sempre desmerecendo as pessoas que têm dinheiro. Por quê? Isso aí tem muito a ver com inveja, né? Também, tipo, eu não tenho capacidade. Eu acho, acredito, crença, que eu não tenho capacidade de ter dinheiro, logo eu vou desmerecer o outro porque eu me sinto menos pior. Diante daquilo que eu tô vendo e acho que eu não posso alcançar. Né? Tem muito dessa questão. E então você já pegou. Conta um caso pra gente, assim, bem interessante. Claro que você não vai expor seus clientes, mas assim, que você pegou um ambiente já preparado e que a pessoa estava com muitas dívidas, alguma coisa assim, ou alguma questão pessoal, e quando você entrou no ambiente da casa, estava tudo errado. Tá, eu vou contar o caso da doutora Ana Aguiar. Tá. E eu tô expondo o nome dela porque ela já me deu o depoimento em vídeo sim. e tudo mais, né? Ela falou, você pode falar sobre o meu caso aonde você quiser. Doutora Ana Aguiar, ela é médica, mora em Brasília. E ela mora num local em Brasília, tem um terreno grande, uma casa bacana e tal. E ela trabalhava em 3 hospitais. Quando ela me viu a primeira vez num podcast, ela entrou em contato falando, Kelly, eu preciso do seu trabalho. Eu preciso porque eu sinto que tem algumas energias aqui em casa que não estão legal. Eu tô ouvindo um zum, zum, zum em 2 hospitais que eu trabalho que vai ter uma demissão em massa e se tiver, eu acho que eu vou junto. E eu tenho muitos compromissos financeiros, a renda maior da minha família vem do meu trabalho, tenho os filhos na escola, aquela coisa toda que, né? Ela tava com medo. Ela tava com muito medo. Pois bem, ela foi demitida de 2 trabalhos mesmo. Como esperado. Não só ela, né? Uma série de outros profissionais. Então ela falou que agora eu tô desesperada. Agora a gente precisa fazer alguma coisa. Porque eu tô desesperada, não sei o que vai ser amanhã. Pois bem, sempre quando eu faço esse trabalho na casa do cliente, eu consigo fazer 100% à distância, porque eu projeto a minha consciência até o local. Eu peço para atuar em nome da luz, né? A partir do momento que você levanta as paredes, ou mesmo quando só tem o terreno, é como se tivesse uma consciência que rege aquele local, né? Que muitos chamam de Deva. Então, o que eu faço? Eu me conecto com a casa, peço permissão para atuar, peço permissão para essa inteligência, para esse Deva para atuar. E ele me concedendo a permissão, eu conecto as egrégoras que ficam no astral e vou fazendo o diagnóstico para entender o que tem ali, e depois eu começo as curas. E eu sempre aviso, porque se tem um cliente que é mais sensitivo, ele pode sentir algum desconforto físico, uma tontura, um mal-estar, né? No dia seguinte, menina, que eu terminei de fazer as curas da casa, ela me manda uma mensagem falando que 3 hospitais entraram em contato com ela, querendo contratar ela. E um desses hospitais, ela nunca tinha mandado currículo. Ela não sabe nem como chegou até ela. 24 horas depois, ela estava contratada novamente.
ela fez a parte dela. Claro. Ela Te buscou. Ela me buscou, eu trabalhei o ambiente, ela também fez terapia, estava em processo de fazer terapia. Então, foi o combo. Entendi. E você pode falar alguma coisa que você captou ali na casa que estava trazendo esse tipo de energia? Tinha muito desequilíbrio físico, psíquico, tinha desequilíbrio emocional. Eu não lembro se tinha portal negativado, que faz um tempo que eu O fiz. que seria portal negativado? Um portal. Um Um portal portal mesmo? energético. Ah, Só que ele atua sugando o resto de energia que o ambiente pode ter, então contribuindo para que aquele local fique mais negativado ainda, entendeu? e como que esse portal ele se abre na casa, no lar de uma pessoa, por exemplo, na casa? Pode acontecer de diversas formas, até mesmo dos hábitos do morador, sei lá, consumo de álcool, drogas, que isso já junta uma egrégora negativa, né, de espíritos obsessores e tudo mais. Esse portal negativado já podia estar ali antes da pessoa morar, antes de ser uma construção. Elementais da natureza desequilibrado. Então pode ser uma série de coisas. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. É verdade que portas que não abrem direito, vaso sanitário que fica aberto, isso traz uma energia negativa para casa? Eu cresci O ouvindo vaso isso. sanitário aberto, ele vai ajudar a sugar a energia boa da casa. Sim. Porque o banheiro por si só, ele já é um ambiente que a gente considera um sugador de energia. Porque é ali que a gente despeja as nossas energias mais densas, por conta das tubulações, esgoto. Então Eu ele nunca já tinha tem, parado para pensar nisso, é verdade. então já tem uma energia É. mais densa. É, Agora, as portas que elas não abrem 100% porque tem alguma coisa impedindo atrás, ela não deixa circular o fluxo energético como deveria no local. entendi. Se tem algo obstruindo, um guarda-roupa, sei lá, coisa acumulada. Aham. Espelhos. Espelho polêmico, né? Porque, então, eu queria entrar nessa parte porque espelho é muito polêmico. Tem muitas coisas que se falam sobre espelho. O que que é verdade, o que que é mito, onde que o espelho deve estar dentro do ambiente? O que é o espelho? O que representa o espelho? Tirando o óbvio que é refletir a nossa própria imagem. Ele vai além, né? Ele é um portal? O Ele é um espelho, portal? ele é. Então, a gente precisa usar o espelho a nosso favor, né? Então, se a gente colocar o espelho refletindo uma mesa de jantar, por exemplo, que é um símbolo de fartura, de prosperidade, é como como ele dobrasse essa Isso. energia, né? Então, isso é um ponto positivo, usar ele a nosso favor. Agora, se a gente tem ele no quarto, refletindo a gente dormindo, não é que não pode ter espelho no quarto, pode, mas na posição certa. Se ele reflete a gente dormindo, ele pode trazer uma série de coisas, como, por exemplo, a gente não ter um sono tão bom, um sono que não recarrega nossas energias. Ele, por ser um portal energético, você, quando tá dormindo, você tem uma projeção astral, Sim. certo? Você pode, através do espelho, acessar dimensões que não sejam tão legais. E pelo espelho também pode vir algum trabalho de magia e te pegar num momento mais vulnerável. Isso eu não fazia ideia. Porque fala-se muito sobre o espelho, né? Nossa, mas é verdade. Você coloca ele na frente de uma mesa de jantar, ele reflete fartura. Então, onde você colocar, ele vai refletir aquilo onde você colocar. Se você colocar na frente da bagunça, ele vai refletir mais o caos. Se você colocar ele... Exatamente. E no banheiro? Onde tem essas energias mais densas. No banheiro, você trabalhando as curas, tá tudo certo. Não tem problema Não, nenhum. não. Trabalhando as Tá. curas. Onde você vê os pontos mais frágeis da casa, assim, nesse sentido para trabalhar, assim, o quê? O que mais te incomoda quando você entra numa casa onde o ambiente está todo, as pessoas estão desreguladas, as pessoas estão com depressão, alguma coisa assim, você entra para poder fazer esse trabalho energético. O quarto, ele fala muito, muito, muito sobre a pessoa.
mais do que os outros ambientes da casa. Então, se você quer entender sobre essa pessoa, você vai no quarto dela, que é o mundo dela, né? Então, por exemplo, um quarto de casal. O que o quarto de casal tá falando? Tá refletindo sobre o casal. Então, se o quarto tá bagunçado, se o quarto tá triste, com as paredes, com a pintura toda feia, tá falando que o relacionamento tá assim. Faz sentido. Então, por isso que é muito importante você cuidar da sua casa, do seu quarto. Que isso vai refletir nas suas relações e em todas as áreas da sua vida. Sim. E se a pessoa trabalha em home office, mesma coisa. Mesma coisa. Um ambiente desorganizado vai trazer um desequilíbrio na área profissional. Sim. Sim. Tem algo mais que nossa, que eu tô pensando tudo na minha casa, tudo errado. Mas se você pensar, vou falar sobre um caso meu, tá? Eu tenho as cinzas da minha gata na cozinha. Certo. Em cima da... É uma prateleira que eu tenho uns móveis provençais, e ela fica bem em cima, assim, que é a urninha funerária dela. Eu coloquei ali porque os gatos acessam um pouco ali, né? E eu coloquei ela ali em cima, ali, porque ali tem um passaprato, fico sempre olhando a urninha dela. Existe algum problema nisso? Olha, não é muito indicado você ter cinzas, seja de animais ou de pessoas em casa, né? Por que você não conseguiu deixar ela aí? É porque é muito difícil. A gente precisa trabalhar isso na terapia pessoal daí. É muito difícil deixar ela aí, porque eu tenho uma questão, eu vou falar, abrir, não tem problema nenhum, sou um ser humano. É uma urninha com formato de gato, até em São Caetano que eles fazem isso, né? Uma urninha com formato de gato preto, o nomezinho dela embaixo. E ela tem uma chavinha. Então, quando chegou pra mim, a primeira coisa que eu fiz foi abrir pra ver. E é um negocinho assim, ó, Kelly, não sei se você já viu, é bem pequenininho, mas é um saquinho, como se fosse um saquinho de pelique, quase, dois saquinhos de pelique. As cinzinhas dela, desse tamanhozinho assim. E aí eu fiquei olhando assim, abri, botei a mão assim, fiz assim, ó. Acho que pra realizar o que tinha acontecido, né? Porque ela ficou 15 anos em casa, né? E eu falei, gente, ela virou pó, né? E eu sempre abro e olho. Sempre. Quando ela chegou, a Urninha chegou, eu apresentei para os gatos, eles cheiraram, parece que eles reconheceram, deram uma volta, circundaram, ficaram em volta, assim, fazendo tipo um velóriozinho, foi muito interessante. Eles ficaram assim, dando a volta, porque eles moraram com ela a vida toda, né? Eram dois machinhos e ela. E aí eles ficaram assim, com uma carinha triste. Depois foi cada um para um canto. Nunca mais chegaram perto. Parece que eles são mais até sábios que a gente, porque eles não ficam remoendo como eu fico remoendo. Para eles foi resolvido. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Dizem que o gato vê além, né? Os egípcios já trabalhavam, já viam isso no gato, que o gato era um acesso para um novo mundo, né? Para outra vida. E eles só fizeram essa pequena cerimônia e nunca mais chegaram perto da urninha. Mas eu olho a urninha, eu chego a ter dor física de olhar a urninha. Aí eu coloquei ela em cima na cozinha. Então eu tô fazendo café, eu dou o café da manhã dos gatos, agora eu tenho 4 pretinhos, eu adotei mais 2 pretinhos, né? E aí eu dou o cafezinho da manhã deles, eu falo, Darinha, vem comer, ainda chamo. Mas o que de pior aconteceria se você deixasse as cinzinhas dela ir embora? Dor. Mas você já não sente dor? Já. Dor. Aí toda vez que eu lembro da carinha dela, eu me emociono. Eu lembro da carinha dela, eu falo... Engraçado, a gente quer se apegar... E olha que eu sou do xamanismo, você também, né? A gente quer se apegar a coisas que não são. Até veio uma vez na última cerimônia de ayahuasca que eu tomei, isso você vai se interessar, eu fui tentar cremar meu pai, né? Só que por conta das circunstâncias que ele morreu, eu não pude. E aí, meu pai queria ser cremado.
E aí, quando eu fui na última cerimônia da ayahuasca, eu olhei pra fogueira assim e vi o crânio dele pegando fogo, sorrindo. Aí eu, eita, né? Achei que o chá tava fraco dessa vez. Aí eu falei assim, aí eu senti a mão dele aqui, ele falou assim, tá feliz? Era isso que você queria ver? Era isso que eu queria ver também, mas aqui na quinta dimensão as coisas são diferentes. Aí ele falou assim, lembre-se dessa frase, tudo que pode ser consumido no fogo não é. Aí o quê? Não entendi. Aí ele, tudo que pode ser consumido no fogo não é. E repetiu muitas vezes. Aí eu senti uma moleza, tava muito... É a peia, né? Senti uma moleza, deitei perto da fogueira, assim, fiquei olhando. Tudo que pode ser consumido no fogo não é. Aí veio uma voz assim, postura pra cura. Aí eu fiz assim, pra você receber cura e abundância, você tem que ter postura. Uma voz. Que pode ser eu mesma, né? Postura pra cura. Quer receber cura? Postura. Olha pra fogueira, olha direito, queixo erguido. Ninguém recebe cura do jeito que você tá. Ninguém recebe cura com essa postura, brigando comigo. E aí eu, entendi. Tudo que pode queimar no fogo não é a essência que fica, não é cremar, isso não é importante. Isso não é importante. Aí eu tive um insight. Não é importante. Aí deixei pra lá a cremação do meu pai. Aí faz muito sentido nessa questão da Dorinha. O nome dela é Dorinha. Da Dorinha. Né? De eu ficar olhando a urninha dela. Porque assim, parece que ela foi e ela voltou. Ela nunca foi embora de casa. Né? Que eu não queria que ela fosse embora. Mas ela foi. E Né? faz parte, né? E faz parte. Todo mundo vai. Tudo vai. Como diz a força, tudo que pode ser consumido no fogo não é. Ou seja, tudo que pode ser queimado no fogo, não importa. O que importa é energia. A energia é a única coisa que existe. O restante é tudo criação. A gente plasma coisas, né? A gente cria coisas, né? O que você pensa sobre isso? A gente cria coisas? Eu acho que a gente cria coisas o tempo. A gente tem o poder de criar, né? Isso. Coisas boas e coisas ruins. Sim. Mas materializar. Eu acho. Sim. Eu acho. E uma casa é a materialização da mente de uma pessoa. Por isso ela precisa ser trabalhada. Exato. Exatamente. Tem outro caso, assim, que você pode contar, bem interessante, de patologia, alguma coisa, Deixa eu pensar aqui. né? Não precisa citar nomes. Tem o caso de uma arquiteta de São Paulo. Ela entrou em contato comigo pelo Instagram e eu sempre marco uma reunião online para eu conhecer a pessoa, entender momento de vida e tudo mais. E essa arquiteta, ela pegou e falou assim, Kelly, eu comprei um apartamento em Higienópolis, é isso? Higienópolis. Bairro de judeu? Isso, né? Ah, sim, que lá tem muitos judeus. Ela é judia e tudo mais. Comprei um apartamento grande, tem 300 e poucos metros quadrados. É antigo. É. Né? E eu sou arquiteta, mas eu tô há 3 anos reformando meu apartamento, eu não consigo terminar a reforma. Porque toda hora aparece um vazamento na minha casa. Uhum. Toda hora. Eu já troquei equipe de obra não sei quantas vezes e eu não consigo terminar meu apartamento. Ela me mandou um vídeo, até mostrei pro meu marido que é engenheiro civil, e a gente ficou impressionado com aquilo. Ela filmava o chão do apartamento dela, parecia uma piscina. Ela batia o pé assim, ó, espirrava água. Nossa. E a gente ficou impressionada como aquilo não vazou pro apartamento de baixo. De baixo, né? Claro. É porque as construções eram melhores antes, na verdade, né? É. Aí eu comecei a trazer algumas consciências para ela. Falei, olha, o vazamento, ele tá muito ligado às questões emocionais de má água e tudo mais, né? Má água. Uhum. Então, como já teve pessoas que moraram lá anteriormente, provavelmente não fizeram uma limpeza energética também. Mas tem a questão da sua história, porque você já está lá há 3 anos e também não consegue andar com a obra, não consegue se mudar. E os vazamentos, eles podem não só drenar a nossa energia, mas eles também podem drenar o nosso dinheiro.
Quem tem vazamento são pessoas que se sentem o tempo todo cansada e com o tempo o dinheiro vai começar a ficar escasso também. Uhum. E além disso, eu trouxe a consciência para ela de que quando você tem vazamento, com o tempo, a probabilidade de você desenvolver alguma questão nas veias, de entupimento, trombose, alguma coisa assim, é alta. Porque essa é a correlação com o nosso corpo. E nesse momento da reunião, ela ficou assim... Nossa, mas fez muito sentido. Ela ficou olhando assim pra minha cara, ela ficou meio quieta. Daí eu falei, você quer compartilhar alguma coisa? Faz sentido pra você? Uhum. Aí ela pegou e falou assim, Kelly, a minha perna, não lembro se era esquerda ou direita, ela tá o dobro do tamanho. E eu tô indo no médico pra entender o que é, se é trombose, se é veia entupida, e a gente não descobriu isso ainda. Eu falei, então, já somatizou no seu físico. É muito interessante, faz muito sentido. Então, para vocês entenderem o quão sério é esse assunto, a terapia dos ambientes, ela não vai só restaurar o padrão vibracional do local, não vai só alinhar todas as áreas da vida, financeiro, trabalho, relacionamento, não vai só fazer análise do entorno, porque o entorno também conta na saúde do imóvel, ele vai também falar de saúde, vai trabalhar a saúde do local e dos moradores, consequentemente. Então, é sim um assunto muito sério. Muito sério. Essa coisa, por exemplo, que os orientais têm de retirar os sapatos para entrar em casa, para não trazer as energias, as sujeiras, as impurezas da rua. O que você pensa sobre isso? Eu acho interessante também. Sim. Você pratica? Não. Não, também não. Não, eu tô sendo sincera. Mas eu acho muito legal quem traz essa filosofia. Eu também. É um novo hábito que você precisa adquirir, entendeu? Sim. Eu também, eu não pratico, mas eu respeito pra caramba e eu... Na verdade, se você para pra pensar, faz todo sentido. Faz muito sentido, sim. Você traz toda essa energia, local de trabalho às vezes que não foi legal, você traz tudo no pé, na planta do pé, no sapato, energia das ruas, as pessoas passaram por ali, as impurezas, sujeiras mesmo, Sujeira físicas, física, né? Então, retirar o sapato tem uma questão de respeito pela casa, porque eu vejo a casa é uma pessoa. Vamos dizer assim, a casa é uma pessoa no sentido de a casa é um ser vibracional, ela é um ser vivo, ela é um ser vivo, pensante. É um ser pensante, então você tá ali desrespeitando a casa, você tá sujando. Você se suja, você toma banho e depois vai lá e se suja? Não. Então por que a gente chega na nossa casa, e eu não pratico, tá? É uma pergunta que eu tô fazendo aqui pra gente, pra reflexão mesmo. Por que a gente entra em casa com sapatos que a gente passou o tempo todo na rua, gente? Né? Ficou pensando nisso. As pessoas começaram a ter esse hábito na época da Covid, mas já pararam, né? Então os sapatos ficavam todos lá de fora. Foi um hábito momentâneo, né? Momentâneo. Tanto é que nos condomínios, né, nos prédios, falava assim, agora é permitido colocar o sapato do lado de fora. Agora já não. Agora já tá uma multa. Ou seja, já não é mais um hábito que o brasileiro tolere. Né, de deixar os sapatos ali no hall, se você mora num prédio, por exemplo. Não é legal, não é bacana. Mas eu fico imaginando uma família japonesa que tem esse hábito, tomar uma multa por conta disso. As pessoas não respeitam nem a cultura, né? Aí, nesse caso, a gente precisa entender qual é a disposição da casa e, de repente, criar um móvel específico próximo à porta de entrada para que você consiga continuar com esse hábito, entendeu? Sim. Conta um pouquinho para mim, isso me interessou bastante, sobre a sua experiência no Paranormal Experience. Ai, foi muito legal. Imagina. Participei 2 vezes do Paranormal. A primeira vez foi numa entrevista pocket, que eles chamam, né? Foi dentro da Mystic Fair, onde eu palestrei. Então, eu fiz uma entrevista de 20 minutos, né? E reverberou muito legal. E eu fiz uma entrevista só minha, né? Depois de alguns meses. E foi muito legal a repercussão que teve o episódio. Muita gente me escrevendo, puxa, eu me identifiquei muito com o seu método de trabalho. Eu sou arquiteta e eu tô nesse momento de questionar a arquitetura. Você dá curso? Você dá curso? Ainda não, eu tô canalizando um curso. Legal. Eu tô canalizando, eu já tô recebendo alguns símbolos, algumas coisas. Sim. E tudo no seu tempo. Acho bacana. Vai chegar. E também de muitos clientes, né? O Paranormal movimentou muito
essa parte dos clientes E o também. que eles Eu sou muito perguntaram, grata a assim, eles. imagina, o que que eles viram em você, assim, que eles perguntaram, que eles ficaram mais curiosos? Qual foi, eu não assisti a sua entrevista, depois eu assisti. O que que você tocou mais ali? O que que interessou mais para eles? Porque eles são bem místicos, né? Então, o que que interessou mais para eles? Eles ficaram, acho que, surpresos em saber dessa correlação do organismo com a casa. Quando eu falei também das energias do entorno, foi bem interessante. Porque às O que que vezes a são as gente. energias do entorno, falando nisso? Você falou 2 vezes e eu fiquei pensando o que é. Tudo que está em volta da nossa casa e até mesmo a energia de vizinho interfere na saúde da nossa Então, eu casa. tô lascada, menina. Então, por exemplo, se a gente mora perto de cemitério, de delegacia, de torre de alta Ah, tem tensão, tudo isso lá perto da minha casa. de subestação de energia, que Vizinho aqui em São Paulo doido, tem muito, é. de motel, de. Menina, perto da Avenida do Estado só tem motel. Motel, um rio sujo, vizinho doido, gente que fuma do meu lado, 1.000 antenas na minha cabeça. Mulher, a gente precisa fazer um trabalho lá, né? Na frente do Moinho São Jorge ali que tá abandonado, sabe? Você sabe, né? Do Moinho São Jorge. Minha vista é tipo pro Moinho São Jorge. Você acha? Preciso mudar, né? Mas só se tá, Não tá mais fácil precisa você mudar lá pro mudar. Royale, sabe onde é? Mas quando a gente finaliza esse trabalho, é como se criasse uma cúpula de proteção, Entendi. que se permanece ativa por um ano e meio, e depois precisa fazer a manutenção É do igual trabalho. preenchimento. Porque não é uma mágica, né? Não é o Harry Potter que você dá 2 balançadas na varinha e faz o. Entendeu? Um negócio permanente. Então é importante trazer essa consciência também. Esse campo de proteção, ele vai se permanecer ativo por mais tempo, dependendo dos hábitos do morador. Se ele continuar. Se ele é uma pessoa que trabalha espiritualidade, se ele é uma pessoa que pratica meditação ou oração, dependendo da crença, se ele é uma pessoa que procura expandir sua consciência, não faz uso de drogas, de álcool exacerbadamente, ou, enfim, qualquer coisa que tenham energias mais densas, isso vai se prolongar por mais tempo. Entendo. Essa proteção. Sim. E a questão sobre visitas, por exemplo, as pessoas que nós recebemos em casa, né? Por exemplo, não é meu caso, mas existem casos, assim, de pessoas que vão em casas e apartamentos mais luxuosos e tem inveja. Sentem inveja. É inerente do ser humano sentir inveja. Todo mundo, alguém um dia já sentiu, é inerente. A gente tem uma coisa que a gente tem que trabalhar na gente. A gente veio na Terra para trabalhar essas coisas, para evoluirmos. Mas como trabalhar isso? Como proteger a casa dos vizinhos que, infelizmente, os parentes que trazem essa energia da inveja, tem inveja do carro, inveja da casa, fala que às vezes quer aquilo para a pessoa. Uma amiga minha, eu vou contar uma coisa de uma amiga minha. Ela tem um enteado que não mora no Brasil, mas toda vez que ele vem pro Brasil, ele pega e filma a casa dela para mostrar para a mãe. E fica cotando quanto custa isso, quanto custa aquilo. É terrível, terrível. Que chato, Muito, horroroso, horrível. E ela se sente muito mal, porque o quarto da filhinha dela, essas coisas assim. Como se blindar? Porque assim, aí eu percebo que as coisas assim, ela perde emprego, eles ficam sem dinheiro. Toda vez que recebe esse tipo de visita. Tá. A própria terapia dos ambientes vai ajudar criando esse campo de proteção. Mas tem algumas coisas que a gente pode ter e fazer em casa para também ajudar. Por exemplo, alguns cristais de proteção, turmalina negra, é ótimo para você colocar uma turmalina negra em cada lado da porta de entrada para fazer já um campo energético. Certo. Algumas plantas também. Você falou da visita. Você quer saber se a sua visita jogou uma intenção de inveja em você ou na sua casa? Você compra uma pimenteira e coloca aonde ela vai ver. Minha avó fazia isso. Se depois de uns dias ou algumas semanas aquela pimenteira secar, ela ancorou energia negativa. Seca a pimenteira. A pimenteira é excelente para isso. Para você é um termômetro, né? Termômetro. A minha avó fazia muito o seguinte, mas não funcionava. Ela, quando via uma visita na casa dela, que ela não queria que voltasse, quando a visita ia embora, ela jogava uma mão de sal grosso pela janela, mas a visita voltava, porque a visita era meu pai. Então, mas a visita voltava. Você tem um outro método?
Pra visita não voltar, Isso. Sabe, visita não indesejada? convida mais. Não, mas meu pai, ele não era convidado, ele se convidava, ele ia. Ah, eu tenho compromisso. Não, eu tô brincando. Não, ela recebia, né? Que ela era educada, ela falava, lá vem ele. Ela recebia, ela tinha carinho por ele, né? Mas ele, enfim, ele tinha uma doença, ele era alcoólatra, então ele sempre ia alcoolizado lá, então, assim, acabava gerando muito nervoso pra ela. E quando ele ia embora, ela jogava uma mão de sal grosso, por exemplo, mas ele voltava sempre. Tá. O próprio fato de você ter algumas plantas, algumas espécies e alguns cristais já ajuda nesse sentido de proteção. Uhum. Então, tem coisa, como você falou, não tem como evitar de algum parente vir em casa, dependendo do grau de parentesco, né? E se a pessoa morar na sua casa? Aí é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque a gente precisa respeitar também a jornada do outro. Então, e como é que faz isso? Aí eu daria umas doses homeopáticas para a pessoa de informações, convidaria ela para ir para algum lugar, sei lá, assistir uma palestra que vai trabalhar um pouquinho a expansão da consciência dela, Sim. com muito amor, com paciência também. A gente precisa desromantizar o processo de autoconhecimento, porque não é um caminho fácil. Não, nem um pouco. E muitas vezes, quando você inicia essa jornada, você tá sozinho. As pessoas que estão próximas de você, seus amigos, seus parentes, não estão no mesmo momento que você. Então, você se sente uma pessoa não pertencente. Invadidos também. Não pertencente à sua casa, à sua família, ao seu grupo de amigos. Isso. Porque seu padrão energético, ele está mudando e as pessoas que estão com você continuam semelhantes. Isso. Então, E desequilibra a casa, e começa tudo a ficar ruim, as coisas passam a não funcionar, o dinheiro vai embora e você não sabe o que fazer. Mas é muito comum quando você muda de padrão vibratório, seja para cima ou para baixo, você se desconectar. Então você se desconecta, você entra em ressonância energética com a sua casa, com o seu marido, com a sua família. Isso. A partir do momento que vocês trocam de padrão energético, você se desconecta. É quando você se muda, é quando você separa, é quando não faz mais sentido ter aquela pessoa como amiga, como... Sim. É normal. Não é porque são pessoas ruins ou Claro que que tiveram não, de mal. maneira nenhuma. É simplesmente padrão energético, Sim. que não ressoa mais com o seu campo. Sim. E o seu com o campo dela. Eu acredito até, não sei, né, falando sobre frequência e harmonia, eu acredito que seja natural essa ressonância. Na verdade, você sai, né, você tá aqui, e aí, de repente, a pessoa tá aqui, aquilo começa a destoar aqui, e a pessoa ir embora. Ela já normal. não se sente mais à vontade. É normal. Você entende? Ela vai embora por conta própria, ela já não se sente pertencente. E agora falando dentro da ciência da pirâmide de Maslow, tudo que o ser humano quer é pertencer. E a partir do momento que ela começa a se isolar, porque ela não se sente pertencente, ela vê que o padrão vibracional não é o mesmo que o dela, ela começa a ficar muito incomodada. E aquele incômodo faz com que a casa expulse aquela pessoa, é natural. Então, é isso que a gente sente entrando nos ambientes. Isso. Não tem um ambiente que você entra e você fala, nossa, que gostoso que tá aqui. Tem. É porque tá ressoando com o seu padrão. Isso. Isso pode ser qualquer lugar. A casa da sua amiga, uma igreja, um templo, Qualquer lugar. um parque. Ou, ao mesmo tempo, você pode entrar em um lugar e falar, pelo amor de Deus. Às vezes eu sinto o teto Você aqui, ó, na Você minha começa cabeça. a sentir dor de cabeça, dor no estômago. Você quer sair dali a qualquer custo. É porque você não tá ressoando com o padrão. Aconteceu uma vez de eu ir num apartamento, isso faz muitos anos, de um casal. Era uma questão de trabalho da minha mãe foi lá na casa dessa pessoa, era um casal, e vinha uma criança que tava com a fralda toda suja, sujando a casa inteira com aquela fralda. E eu era bem mais novinha, e eu sempre fui muito sensível às coisas, né? E comecei a ficar como se tivesse nuvem nos meus olhos. A casa parecia que estava tomada como se eu estivesse numa neblina. E eu comecei a sentir o teto descendo, assim, como se fosse me oprimindo. Não sei te explicar. É como se o pé direito, que é um pé direito um pouco menor, assim, normal, como esse daqui, ele fosse baixando, e aquilo começasse a me oprimir, eu saí correndo. Eu tive uma crise de ansiedade, eu saí correndo do lugar.
Eu falei, eu nunca mais quero voltar nesse lugar. E nem era aqui em São Paulo, era em Salvador. Aí quando eu passava na rua, eu olhava o prédio, eu falava, eu não gosto nem de passar aqui. E tem lugares ainda que eu passo, que eu tive essa mesma sensação de lugares que eu entro e sinto isso. Eu falo assim, parece que eu entrei em outra dimensão. Eu não estava nessa dimensão, eu tô em outra dimensão. Tamanha a minha sensibilidade a ambientes e pessoas. E eu falo assim, eu não quero nem ficar perto. Porque me faz muito mal. E às vezes a pessoa não tá fazendo por maldade, é totalmente inconsciente. A pessoa estava nos recebendo na casa dela, porque minha mãe ia prestar um trabalho para essas pessoas. Era uma coisa boa em tese. Só que eu peguei um cenário, uma coisa ali que eu saí correndo. Depois a minha mãe acabou nem fechando o negócio. E, óbvio, não tinha nem como, né? E ambientes que eu falo assim, nossa, eu moraria aqui. Eu moraria nesse lugar. Eu me sinto tão bem aqui que eu moraria aqui tranquilamente. É disso que você está falando, né? Exatamente. É alinhamento de frequência. Exato. Né? Então tem muitas casas que às vezes você vê a casa que é muito bonita, muito rica e muito tal, mas você se sente super mal. E uma casa muito simples que você se sente muito bem, você sente acolhimento, né? Tem a questão da casa dele que passou no Rodox, para quem não conhece, o nome do canal é Rodox, como que é, Lu? Como? Rodox TV. Rodox TV. Então os rodoxianos, eles estão aqui com a gente também, que eu... Fala aí. Isso. Salve, salve, família Rodox. Então, na casa dos pais dele, né, que é lá em Santo André, que eles foram fazer lá uma... Explica aí, Lu. Foi fazer uma investigação Isso. na casa dos meus pais, porque a casa estava largada lá, tem que fechar, e estava morando lá, saiu às pressas por causa de barulho. Assombrações, vamos dizer assim. A questão metafísica pegando, né? Isso. E aí nós fomos fazer uma pesquisa no local, com todo o equipamento, e realmente tinha coisa muito pesada lá. E uma coisa que a gente identificou, e quem assistiu o vídeo, tá no vídeo, assim, a impressão é que a casa é grande, a casa não É gigante. só que a casa ficou opressora, era uma casa apertada, pequena, no primeiro vídeo. Nós fizemos contato lá, teve alguma interação física e nós paramos, né? Não deu para a gente continuar. E na sequência, uma semana depois, 2 semanas depois, a gente foi para finalizar o contato, né? Para continuar a experiência. E parece que na primeira vez a gente já conseguiu alguma coisa boa, porque a casa era outra. A casa já tinha pé direito alto, a casa não estava apertada. E a gente tentou fazer de novo contato, teve muito pouca interação. Então, o que a gente percebeu é que a interação que a gente pegou ali dessa última vez foi ainda residual, né? A energia residual que estava na casa. Tivemos um contato inclusive com o EVP, a gente conseguiu gravar um EVP de uma voz falando que era o vovô. Uhum. Então, E ele morou lá EVP, mesmo? Caramba. Quem não viu esse vídeo, por favor, veja. Qual é o nome do vídeo? Fantástico. Este vídeo... É interessante para vocês Mas irem entra no lá canal do assistir. Rodox. É a casa mal assombrada, não é? Deixa eu te perguntar uma coisa. Antes de ser a casa da sua família, teve antigos moradores lá? Não, terreno meu. Tá. Aquele terreno foi construído pela família. Eu gosto sempre de Casa- perguntar a isso. casa foi construída pela família. Foi uma casa que começou a construção do meu avô, realmente. Tá. Foi exatamente onde a gente fez falou do vovô. Foi um quarto onde, inclusive, ele Faleceu. pereceu. Eu ia perguntar isso agora. Se alguém morreu no local. Meu avô morreu. Meu avô não morreu no local, ele acabou indo para o hospital no final da vida, mas ele sofreu muito ali. Teve um câncer e ficou ali. Mas ele era apegado à casa? Era a casa Então construiu. pode ser que ele não Os foi mesmo. umbigos de todo mundo E enterrados ali. a minha avó também. A minha avó faleceu na porta do lado. Ela acordou de manhã, pegou a vassoura e caiu. Foi varrer Meu e caiu. Deus. Então, o que acontece, gente? Quando alguém morre no local, a gente realmente precisa entender se essa pessoa ainda está ali.
Porque se ela estiver ali, ela vai atrapalhar a vida dos moradores, de uma certa... Às vezes não é nem proposital, Claro. às vezes dependendo do caso, mas às vezes não é. Mas ela atrapalha, sim, as áreas da vida da pessoa. Interessante. Então precisa entender se realmente... Ou se a casa foi construída num cemitério indígena, por exemplo. Sim. Ou se naquele terreno teve algum assassinato e desovaram um corpo ali, fizeram algum despacho de trabalho de magia negra, tudo isso vai interferir. Sim. Porque a energia pode ter ficado ali. Sabe onde é, né? Ali você vai conhecer, ali no Parque das Nações, perto do Moinho mesmo, só que do lado de lá. Tá. Qual que é aquela avenida ali que é paralela à rua? Conheceu o Amaral Parque? Colégio. Qual? Colégio Amaral Parque. Foi dos aliados. Ah, eu não Os lembro. aliados. É. Porque eu saí de Santo André, eu tinha 3 anos de idade, tá. né? É, mas é ali. Então aquela casa. Ela sempre- Ali foi construído por imigrantes italianos, né? Que é da família dele. Então, tudo Tá. construído por imigrantes, né? Que era o pessoal também que trabalhava no moinho, né? Tá. Era muito pessoal que trabalhava ali no moinho. Isso, né? Na estrada de ferro, na ródia, Bem a né? colonização. Então, Por exemplo, quando morre alguém no local que era apegado materialmente à casa, ou alguém que mora na casa, e vamos supor que essa família se mude e venha outra família. Aquele espírito que tá ali, ele vai encher o saco daquela nova família, porque, aqui não é a casa de vocês, sai. É Igual a minha filmes casa, é da minha outros. família, por que minha família não tá aqui? Então precisa fazer um trabalho realmente com as egrégoras de luz para encaminhar essas energias para a luz, para elas conseguirem continuar a evolução delas. É um trabalho muito sério. super sério. Você assistiu o filme Os Outros com a Nicole Kidman? É isso mesmo. É mais ou menos É. isso, né? Pra quem É não isso assistiu, assiste o filme Os Outros, que é sobre isso que a gente tá falando. Aí vocês vão entender no final do filme, não vou dar spoiler aqui, porque o final do filme é. A primeira vez que eu assisti, eu fiquei. Era isso, foi isso então? mesmo, Você foi isso. também? Aham, falei, eu falei, uau. nossa, então era isso. Eu fiquei muito chocada. Eu sempre assisto, mesmo sabendo o final, eu sempre assisto, porque ainda sempre fico, nossa, ela não se tocou, sabe? Não, mas é muito interessante. E como te achar para você desenvolver esse trabalho com as pessoas e para você trabalhar a casa, a energia, a pessoa que está com problema financeiro, problema no relacionamento, que as coisas não estão fluindo e de repente é alguma coisa assim de energia na casa, uma questão dessa cura da casa. Pode me achar pelo Instagram, Kelly Curcialeiro, KE, 2 L's e Y, CURCIALEIRO. A gente vai colocar aqui embaixo para ficar mais fácil para vocês. Isso, eu tenho uma fila de espera hoje para desenvolver os trabalhos, tá? Então, só para o pessoal entender. Eu vou te mandar um link, você vai preencher um formulário e depois você vai aguardar o contato da minha equipe, tá? Para marcar uma reunião online comigo, onde eu vou entender sobre você, sobre sua casa e também passar o orçamento do trabalho. Bem bacana. Mas existe uma filinha de espera, então pode demorar aí alguns dias, algumas semanas para entrar em contato com você. Então não se desespere, tá tudo certo. Nossa, que bacana que você está com fila de espera. Eu espero que a sua fila cresça de verdade, porque eu sei que tem pessoas que precisam da tua ajuda, do teu trabalho. Você nasceu para isso, dá para ver que você nasceu para isso. Olhando para você, dá para ver que só tem verdade em você. E faz muito sentido que tudo que você tem feito e trouxe aqui pra gente, fez muito sentido pra mim também. Eu pensei na minha própria casa, né? Então, nossa, muito obrigada, que grande honra te conhecer. Eu que fico honrada. De verdade, de verdade. Eu quero fazer outro, se você se você quiser, lógico, né? Para marcar você com outra pessoa para falar sobre isso, Super topo. né? Você sabe quem é essa pessoa? Depois a gente fala quem é. Você quer falar? Na verdade, a gente vai tentar trazer o Rodox aqui. Isso, Gente, eu vou amar. Eu vou amar. Um paralelo aí de trabalhos, porque, na verdade, Tem tudo a ver, né? o trabalho é muito importante e o trabalho é o mesmo, com ferramentas distintas. Exatamente. Sim. A mesma finalidade, ajudar aquelas energias que estão presas no local e que precisam Exato.
Para de você que não está ajuda. conseguindo vender sua casa, seu terreno, para você que quer construir em cima de um terreno, para você que quer construir, para você que já construiu, mas está com problema, está com infiltração, como ela contou aquele caso de Higienópolis, para você que está com alguma patologia, não está entendendo, a casa está desorganizada, tem alguma coisa, as coisas não estão fluindo, né? Ah, deixa eu mostrar também, falar sobre a sua linha, não podemos esquecer, fala mais sobre a sua linha de... Aqui, ó, tem uma pedrinha, não sei se dá para dar um... Eu achei linda, tá? A linha dela. Já ganhou cliente. Eva. Como é que é essa daqui que você me presenteou? Esse é um citrino, né? Na verdade, como eu expliquei para tu lá, é uma ametista queimada. A ametista, quando ela é submetida às altas temperaturas, ela muda de cor, tá, gente? Então existe o citrino verdadeiro e o citrino falso, que no caso é esse. Mas o que acontece? Quando você entra em conexão com o cristal, os cristais eles são programáveis. Então eu programei esse cristal para ele funcionar como um citrino original. O citrino vai trabalhar a energia da prosperidade, a energia da abundância, da abertura de caminhos. Então é isso que eu trouxe, que eu ancorei aí nesse cristal para você. Muito obrigada. E eu espero que ele te acompanhe e te abra muitas portas. E a sua linha, você desenvolveu também com base nisso, você também está usando peças da sua linha. Tô usando essa choker de é bom ponta mostrar, de vou dar um cristal. enfoque nela. São peças bem diferenciadas, são peças de extrema qualidade, elas recebem banho antialérgico, dificilmente vai ficar escura, então são peças para a vida inteira, o brinco também é. E a sua pedra é o quê? A minha é uma ponta de cristal de quartzo. Tá. Então o cristal de quartzo ele vai trabalhar alinhamento dos corpos, físico, mental, espiritual. É um cristal bem coringa, assim, sabe? Para você principalmente usar no dia a dia. E, na minha modesta opinião, são peças que têm um design diferenciado. Muito bonito. Né? Muito chique. E a minha proposta é, enquanto eu trabalho a energia das casas, essas são peças que vão ajudar e trabalhar a sua energia pessoal. Porque eu já mando os cristais limpos e energizados para você, então você não tem trabalho nenhum. Ela é completa. Ela é maravilhosa, ela é completa. Gente, a gente tá todo mundo apaixonado aqui por ela. E aí, com certeza, você que tá aí do outro lado também vai agendar agora, né? Você vai entrar nessa fila de espera. Muito obrigada. Ai, obrigada, que honra gente. ter Eu amei, você aqui. amei. De verdade. Você me trouxe luz a muitas coisas que eu ignorava completamente. Você me ensinou bastante. Muito obrigada pelos seus ensinamentos, né? Acho que uma bruxa também reconhece a outra. Sabemos, né? Né? Nós sabemos. E você vai voltar. Com muito prazer. Então, você quer deixar algum recado? Eu quero dizer para as pessoas que, se você acha que meu trabalho de alguma forma pode contribuir, pode te ajudar, me chama no Instagram, que eu vou te atender da melhor forma possível, com muito acolhimento, com muito respeito à sua história, à sua casa. E bora conversar, vamos tomar um café. Ótimo. Muito obrigada, gente. Boa noite. E mande isso para alguém, para um amigo, para uma amiga que está com problemas com essas questões energéticas, que com certeza, sempre às vezes chega para a gente ser canal para ajudar outras pessoas. Mande para alguém esse podcast, na verdade, esse bate-papo no Tralala Talk. Um beijo e boa noite. Beijos. Yeah.